Hello, Vale-Tuders! Estamos aqui agora no nosso terceiro episódio e a gente assistiu do capítulo 7 ao capítulo 12. E assim, essa semana foi, Foi chuchu, foi chuchu. Foi top, foi top. Bom, eu sou a Caca. Eu sou a Jade, da Bauí. E eu sou a Lola Farias, irmã da Caca. O que vocês acham que durante a semana foi o mais... Assim, o que marcou essa semana para vocês? Eu acho que essa semana ela deu vários easter eggs do que vai se apresentar durante toda a trama. Tipo, ela apresentou várias coisas que são centrais para essa trama. Em vários núcleos. Então, assim, Verdade. foi uma semana muito movimentada, sabe? Porque, tipo, mostrou qual o grande rolê da Helena, mostrou o início da Raquel, mostrou o início do plano da Fátima, mostrou as verdades se revelaram. Então foi uma semana assim que muitas coisas foram muito grandes. É uma semana assim, pauleira, uma coisa atrás da outra. Verdade, verdade. Para mim, uma coisa que eu, assim, gosto dessa semana, desses capítulos, é o fato de que tem a virada da Raquel, assim, sabe? A Raquel meio que cai a ficha dela. Porque isso é uma coisa que vai ser muito determinante para a história daqui para frente, né? Porque na primeira semana ela fica naquela pasmaceira e aí dá vontade de dar um chacoalhão nela, assim, mulher, dá um tapa na cara, toma atento, entendeu? Para com isso, cara. E aí tem essa mudança, e inclusive eu e as frases, né? Eu peguei uma frase que ela fala, e que eu acho que mostra muito isso, que é a seguinte. Que era aquela coisa de estou me despedindo para voltar para Foz. E não vou mais. Aí ela disse: eu vou ficar, eu vou lutar e eu vou vencer. E aí eu acho que essa é muito a frase para mim da semana, assim, porque é meio que todo mundo, porque ali a Fátima também, tipo assim, cara, eu já vi que nesse lugar aqui que eu tô indo, não me agrada muito. Eu acho que eu vou pensar em outras possibilidades, entendeu? Que a Fátima, ela tá por vencer na vida de forma fácil e rápida. Quando ela se deu conta da realidade, que ela ia ter que estudar, ir em vários testes e ser recusada, daí ela pensou, eu não quero ir por esse lado, porque assim, eu não tô afim, eu não quero estudar, eu não quero fazer curso de modelo, tipo, eu quero ganhar dinheiro fácil, né? E assim, no início desse bloco de episódios, a gente já vê a revelação dela, né? Ela é desmascarada pelo César. E aí entra naquele ponto que a gente estava falando da semana passada, que eu acho que esse é um capítulo que ele tem muitas camadas, assim. Que é ela sendo revelada na casa do César, que na verdade não é do César. E aí ela tá maravilhosa com aquela roupa que a Solange ajudou ela a escolher. E aí a Raquel chega com o Ivan ali, o Ivan tá só dando aquele apoio. E aí uma coisa que eu acho que marca muito esse comportamento da Raquel aí nessa primeira fase da novela, que é aquela coisa de mostrar que ela não é muito preocupada com etiqueta, né? Então ela chega gritando, berrando. Eu amo isso nela. Eu amo quando ela grita e faz muito. Barraco. E a Fátima fala para ela como é que tu chega na casa de alguém que tu nem conhece, berrando, gritando. É um negócio que ele causa um desconforto, assim, tipo, meu Deus, como é que essa mulher tá fazendo isso? É muito desconfortável, né? Então, eu acho que tem essa camada. E depois tem a camada de estar na festa, que ela depois chega naquela festa. E aí ele já tá assim, caguei pra ti, entendeu? Beijo, tchau. E ele aí, inclusive, mostra um perfil que depois, né? Não vou dar spoiler, na verdade. Mas já mostra ali que ele tá saindo com uma mulher bem mais velha que ele. Ele tá indo embora da festa com aquela mulher bem mais velha que ele. Na verdade, tem revelações sobre o César, né? Muitas. Tem, inclusive, ela descobre, por exemplo, que não é bem assim, que não é de modelo que ele ganha dinheiro, que o dinheiro que ele consegue é ficando com essas mulheres mais velhas. E ela vai vendo que ele consegue, que ele uma hora ele diz que esqueceu a carteira, ela fala isso pra Solange, né? Uma hora ele fala que esqueceu a carteira, outra hora ele tem carro, outra hora o carro tá na manutenção. E aí eu quero comentar com vocês o que é o arquiteto, que é o dono, né? Depois a gente entende por que aquele apartamento ele é daquele jeito, ele é de um arquiteto. Sim. Sim.
E aí eu gosto muito que ele chama o Franklin para ir dirigir, para ir com ele, tomar um Cara, drink. mas eu ia até comentar sobre isso, sobre a questão do Franklin, porque ali quando acontece, quando a Fátima entende de quem é aquele apartamento, como é que funciona aquilo, que ele pegou todas as coisas e se mandou e deixou eles ali sem era nem beira, para encontrar o dono, que eles também não conheciam, nem ela nem o Franklin e tal. E aí, quando mostra aquela cena ali dele com o Franklin, dá para entender, tu meio que junta as peças de quem é o César. Entende? Que ele é um cara que aí falam, né? Pelas coisas que já foram faladas, inclusive na revista e tal, que ele é um cara que ele já se meteu com drogas, que ele é um cara que ele é garoto de programa com mulheres mais velhas, né? Ou seja, E também fica e subentendido também com fica homens. com outros homens, exatamente. Ele é um cara que ele vai fazendo as coisas conforme ele vai se beneficiar com aquilo, não interessa, ele é meio sem escrúpulos nesse sentido, né? Ele vai indo conforme a música vai tocando e conforme ele vai conseguindo preencher as coisas ali que ele precisa, assim. Então, assim, o que eu achei dessa questão especificamente, que eu acho que é importante comentar, é que isso é uma coisa que se aparecesse hoje numa novela, ninguém pensaria de, nossa, mas eu imagino como foi isso em 88, sabe? Porque as coisas elas não ficam tão explícitas, mas ali se tu pega as informações todas que tu já nessas 2 primeiras semanas, já pensa, meu Deus, olha a quantidade de coisa que tem sobre esse cara em 1988. Quem é esse cara, sabe? Então, o que temos aí nesta cena maravilhosa, né? A gente falou na semana passada, a banheira no meio da sala. Gente, eu acabei de ver que tem cisnes ali. Vocês estão enxergando cisnes? Sim, Não, eu acho que são os. Como é que é? O misturador é em forma de cisne. Nossa, são muitos detalhes. E o que é esse lugar onde ela tá, que é do lado de um espelho, que tem, tipo, plantas, tem samambaias sério? E daí embaixo tem aquele degrau que já é a cozinha, tu enxerga a cozinha. Não, e é isso, não é um piso em volta da piscina, né? Eu tive a impressão de que é um carpete quando eu assisti. Imagina. Era uma coisa assim bem disruptiva. Agora, vamos ainda sobre esse episódio, temos o vestido da Fátima, né? Gente, esse vestido, eu imagino a Lola facilmente usando esse vestido. Mas eu usaria muito esse vestido. Belíssimo. Eu amo essa coisa aqui, assim, ó. Inclusive, vou trazer uma pauta de moda aqui, que me chama muita atenção em Vale Tudo, que é mamilo. Eu fico impressionada com a quantidade de mamilos que se vê nessa novela. Porque todas as mulheres, a minha impressão é que elas não usam sutiã. Todas elas. Então é sempre assim, aquela blusinha fininha com o mamilo praticamente aparecendo. Tem uma cena que a Raquel tá com aquela blusa rosa bem decotada e ela é praticamente transparente, chega a dar pra ver a cor diferente da areola. Tem várias coisas. Bom, eu acho que tem muita coisa dos anos 80 também, que teve uma fase que as pessoas, mulheres, realmente não usavam sutiã, mas também tem a outra coisa que o sutiã daquela época, mesmo quando as pessoas usavam sutiã, não tinha sutiã com bojo. Não tinha bojo, né? Era só o tecido. Era só o tecido. Se tu vai pegar lingeries antigas, é tudo sem bojo. Até Mas tem o arame, mas não tem bojo. Sim. Mas mesmo na década de 90, as novelas, tipo, Por Amor, uma coisa que eu já comentei com a Jade quando a gente estava assistindo juntas Por Amor, era que aparecia muito os mamilos, assim, era total free nipples, e aí depois veio aquele conservadorismo brabo, né? Mas na década de 90 ainda aparecia mais se viu mamilo em novela. Era tipo assim, nenhuma mulher tem mamilo. Hoje em dia, agora nesse momento eu não sei, mas há uns anos atrás, se postasse alguma coisa que desse a entender um mamilo no Instagram, o Instagram bania. Agora eu preciso falar uma outra coisa. O quanto nessa semana batem na tecla o tempo inteiro de que a Fátima é feia. Não, ela é pior, né? Eu acho que é pior do que falar que é feia, falar assim, tu é bonitinha. Não, é tipo assim, eles usam muito com essa cara tu não vai conseguir ser modelo. Eles querem uma... eles vão te escolher porque eles querem uma guria meio mais ou menos, que não seja bonita, assim. Não, uma normal. Que seja bonitinha, comum. Gente, assim, na minha opinião, a Glória Pires é belíssima. Belíssima.
Ainda mais em Vale Tudo, assim, ó. Eu acho ela linda até hoje, tá? Mas em Vale Tudo ela tá, assim, belíssima. Como tu vai dizer que a mulher é feinha, ou bonitinha, ou mais ou menos? Como assim? Como assim? Não, eu acho muito feio esse termo bonitinha. É muito desmerecer, assim, tipo, é muito tu dar pro gasto. Nossa, é de um mau gosto. E aí, para finalizar sobre a questão do figurino, como não falar sobre a Solange indo de terno na festa? Se isso não é ser revolucionária na década de 80, se bem que, claro, né, eles falam até no capítulo, no primeiro bloco de capítulos que a gente assistiu, eles falam sobre Annie Hall, que é aquele filme do Woody Allen, em que a Diane Keaton usa ternos. Então tem essa influência aí, porque foi um filme com muito sucesso, fez muito sucesso na época. E a Solange, ela gosta de Woody Allen, ela fala sobre isso. Então, né, tem essa linha. Tem eu acho que a Solange, se a gente for pegar os códigos do vestido, inclusive comparando ela, por exemplo, com a Fátima, o quanto a Fátima tem os códigos mais femininos, mostra mais o corpo, usa coisas mais justas, mais curtas, né? E a Solange, o quanto ela é mais andrógina, ela vai mais pro masculino, ela usa muito blazer, ela usa muito mocassim, tu não vê, ela não, aparece poucas vezes de salto alto, enquanto tem isso, assim, para chamar mesmo para essa coisa mais que ela trabalha em moda, ela é mais diferentona, entendeu? Ela não tá nesses códigos tão tradicionais. E ela demonstra isso nas falas também, porque, por exemplo, voltando àquela questão que a gente falou do fato do César ser bissexual, e a Solange tem uma fala quando ela tá procurando alguém para morar junto com o Sardinha, que isso já é uma coisa disruptiva, ela mora com um roommate homem, né? Sim. E isso é uma das coisas que o Afonso fica enchendo o saco dela, porque ele é um chato, né? Ele acha estranho, ele é ciumento. E ela fala assim, não, olha, eu quero alguém para dividir aqui com a gente, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser sapatão. Ela fala assim, tipo, que ela aceitaria qualquer pessoa, que ela não teria um preconceito. Claro que é uma frase, assim, que hoje em dia seria problemática de falar dessa forma, mas ela mostra que ela tem uma visão bem progressista. Até, claro, ela era do meio da moda, da arte, já era um pouco mais cabeça aberta, mas era 88, né, gente? Exatamente. 88. Não, quando ele tem essa crise de início de ciúmes, que ele já mostra que ele é um cara ciumento. Na verdade, eu acho que é o primeiro sinal de que mostra que o Afonso é um cara ciumento é esse diálogo deles na praia, em que ele fica questionando ela morar com Sardinha. E aí ela fala assim, Afonso, falta 12 anos para o século XXI. Tipo, pelo amor de Deus, eu acho muito engraçado isso. 12 anos para o século XXI, que você tá com esse pensamento. Agora, a gente tá falando de 88, né? Uma coisa que eu acho que a gente sempre fala sobre o contexto, né, o contexto histórico da novela, uma coisa que fica clara ali, a época, e eu acredito que hoje em dia aconteça, mas claro, com menos frequência, que é a questão de mentir a formação, né? Me chama muita atenção o Ivan ter que mentir a formação dele e colocar que ele é menos do que ele é, menos qualificado do que ele é, para conseguir o emprego. Sim, e isso é uma coisa que existe até hoje. Quem nunca viu alguém aí que para conseguir um emprego, estava sem emprego para conseguir um emprego mais abaixo, mente que tem menos formação para conseguir. Mas é uma coisa menos comum do que era, né? O contrário menos comum do que era. Mas existe muito, porque quando tu tem mais formação, tu precisa ter um salário maior. Eu já vi muito acontecer assim, de uma pessoa ter doutorado e dizer que tinha só mestrado, ou tem mestrado e diz que tem só graduação. Acontece. O que me o que me leva a crer que hoje é menos comum é que hoje é mais comum do que 88 as pessoas terem curso superior. Sim, com certeza. Nossa, agora, realmente, eu lembro de já ter visto casos, assim, bem nessa questão acadêmica mesmo, do doutorado, do mestrado, daquela... E como a Lola estava falando, o contrário também, falar que tem uma coisa a mais, fala... Né, aquela coisa assim, espanhol, entendo super bem. Quem que não coloca espanhol avançado, quando na verdade é um baita de um portunhol? Gente, uma coisa da época que eu fiquei muito chocada, assim, que as coisas que a gente nem lembra, né? Que a gente viu as coisas mudando, mas não lembra. O Ivan finalmente conseguiu seu emprego, né? Que ele queria, mentindo. Operador de telex. O que é telex?
o que faz um telex? O que é um operador de telex, né? Daí eu fui pesquisar. Eu acho que eu nunca vi um telex na minha vida e eu sou dos anos 80, mas eu acho que eu nunca vi um telex. Eu acho que devia ser uma coisa meio assim, um híbrido entre fax e, sei lá, e alguma outra coisa. Eu acho que, pelo que eu pesquisei, o telex é justamente isso, ele é o pré-fax. Também, se a pessoa que estiver nos assistindo for a geração Z, não vai saber o que é um fax. Mas, basicamente, é uma ligação telefônica, se transforma num documento e esse documento é impresso. Outra coisa muito da época, assim, é quando a Raquel vai conseguir o emprego lá com o seu Bartolomeu, e daí ela tinha que ter noções de datilografia. É outra coisa que quem for jovem não vai saber o que é. Mas é uma coisa muito doida isso, porque ela era uma coisa meio básica, assim, tu tinha que ter noções de datilografia. Era uma coisa meio hoje não saber mexer num computador. Como que não vai saber mexer num computador? Outra coisa que eu me lembrei, assim, é que agora já que a gente tá falando do Ivan, essa questão toda do Ivan, ele tava mentindo, né, sobre que ele tinha um emprego muito bom e tal. Claro, ele perdeu o emprego na semana passada, e aí ele tava desesperado sem emprego, e agora ele conseguiu um emprego de operador de telex, que é tipo assim, um emprego bem inferior ao que ele gostaria, ou que ele teria formação, e a família dele tava sendo enganada por ele, porque ele tava dizendo que ele tava no emprego bom. E aí ele resolve falar a verdade. Não, o Bartolomeu descobre, né? Isso. A verdade. Aí o Bartolomeu descobre a verdade, ele revela pro restante da família e rola meio que fica todo mundo brabo com ele, mas principalmente por ele ter mentido, pelo que eu senti ali, né? E aí tem uma cena que eu achei muito emblemática, assim, que daí o ele tá se sentindo super humilhado, porque ele tá ganhando menos, ele foi dividir o apartamento com o Rubinho, que é um cara de última categoria, o ex da Raquel, né? A Raquel juntou o ex e o atual sem querer para morar junto. E aí eles vão lá na casa dele, ele fala, vocês vieram aqui para terminar de me humilhar, que eu tô nessa situação, né? Aí o seu Bartolomeu vai lá e fala assim, não, a gente veio aqui te pedir desculpas. Aí eu lembrei de um meme que eu vi essa semana que era assim, o Millennial, hoje em dia, ele não quer mais uma alma gêmea. Ele só quer um pedido de desculpas sinceras da sua família. O sonho do Millennial não é mais uma alma gêmea. Um grande marco desse episódio é da trajetória empreendedora da Raquel, né? Que é um grande marco de toda a novela. E que eu fico imaginando, assim, o quanto isso foi importante na época, o quanto isso inspirou muitas mulheres a começarem as suas trajetórias. Não, é real isso. É real. Eu lembro de ter visto uma vez, uma época, uma reportagem que falava sobre os países do mundo onde as novelas brasileiras passavam e o que mudou nestes países. E aí eu não lembro qual era o país da África que passou Vale Tudo e que depois que aconteceu isso, abriu um monte de pessoas, abriram negócios como o da Raquel, entendeu? Tipo assim, um monte de gente. Porque é isso. E na verdade é uma soma de fatores, né? Tu vê aquilo e tu te inspirar, e aí também tu ouvir essas coisas de procurar na tua essência, e às vezes é só um salinho de ficar, vou fazer. Claro, não romantizando, obviamente, porque não vamos nos esquecer que é uma novela, né? E que ela rala bastante também, tipo, ela tem que se colocar numa situação também difícil e tal. E aí no futuro a gente ainda vai ver o que virá. Mas é que se tu for ver, embora seja uma novela, esse início dela, ele não é uma coisa conto de fadas, e ele também é uma coisa bem realista, assim, não é aquela coisa, olha só onde eu cheguei, mas aí tinha alguém lá financiando. Não, ela começou fazendo sanduíche e vendendo na praia. Não dá para esquecer que isso é uma coisa bem... Não, mas quando eu digo que é numa novela, é mais no sentido de que as coisas têm que acontecer mais rápido, justamente porque é uma novela. Sim, né? Ela poderia ficar muito mais tempo vendendo sanduíche na praia. Esse período entre ter a ideia e começar a fazer dinheiro, que nem ela faz nos primeiros 2 dias lá na praia, demora, tipo assim, 1 ano, 2, né? Exatamente. A coisa tem que ser mais rápido para ela 3 anos vendendo sanduíche na praia depois, mas não vamos dar spoiler do restante que vai acontecer também. Tem que cuidar. Não dá pra gente terminar esse bloco de episódios sem falar sobre a Heleninha,
o filho da Heleninha voltando para a vida dela, né? Então, aquela relação ali. E o quanto, eu preciso dizer, o quanto a trilha sonora da Heleninha é muito chata. Eu não suporto aquela música. Para mim, a pior música de todas é a música do filho. Também. Para o duro. É difícil, realmente. Não, é a parte deprimida da novela, né? Eu acho a relação dos dois, da mãe e do filho, extremamente problemática. Ela age com ele como se eles tivessem um relacionamento amoroso, entendeu? E eu não gosto disso, é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu não sei se foi feito de propósito quando foi escrito. Não é um relacionamento saudável. Mas não é um relacionamento saudável. É óbvio que uma mulher que tem a doença que ela tem, dificilmente vai ter né? E nesse momento em que ela vive, dificilmente vai estar vivendo um relacionamento saudável com seu filho, depois de ter passado tudo que passou. Muito recente, vivendo o momento que tá vivendo. Mas, assim mesmo, eu acho que é um relacionamento muito problemático. Umas falas problemáticas, uma relação problemática, sabe? Como será que poderia falar sobre isso no remake? Antes, deixa eu só falar uma coisa muito importante, que foi as duas grandes revelações da Heleninha que apareceram, que é, primeiro, ela quase matou o filho num incêndio, por isso que o Marco Aurélio odeia ela. E segundo, ela matou o irmão num acidente de carro, porque ela estava dirigindo bêbada e no acidente ele morreu. Então a gente descobriu aí o arco da Heleninha. Por que ela é tão deprimida? Por que ela tem esse problema de alcoolismo? Porque deixa implícito que o alcoolismo já era um problema antes, mas que piorou em função do que ocorreu da morte do irmão e posteriormente dela ter causado um incêndio que quase matou o filho. Então, temos aí o cerne do problema Heleninha. Importante. Né? E aí, o que vocês acham que poderia ser diferente no remake para essa parte da relação da Helena e do filho ser diferente? Então, a primeira pergunta é essa. Como que eles poderiam construir a história para ser diferente? E a segunda pergunta é, neste bloco aí que a gente assistiu agora de 6 episódios, o que vocês mudariam no remake? Eu acho que assim, não tem. Eu não mudaria. Eu não mudaria, porque a Heleninha é um personagem que, tudo bem, é chato de assistir. Talvez uma trilha sonora um pouquinho melhor. Pode ser. Já ajudaria. Mas um pouquinho melhor, tá? Isso tudo bem, maravilha. Agora, eu acho que tem que ser, sim, triste, soturna, problemática. Como é que era a palavra da tia Celina? Macambúzia. Porque é isso, ela é uma pessoa que é alcoólatra, que tem problema psiquiátrico, que tá ali num tratamento mal. Então, assim, não tem como ela tá lá tendo uma relação ótima com o filho, com o ex-marido, com a mãe, com a tia. Eu também acho. Eu concordo plenamente, assim. Eu acho que ajudaria se não deixasse tão a questão ali meio de amoroso entre os dois. Eu acho que poderia ser. Eu acho que tem que ter a chatice, porque deixa a coisa mais pesada, mais lá, assim, difícil de digerir. Mas eu acho que poderia ser uma coisa mais assim, que ela mima ele, que ela super protege, fica isso em evidência, sabe? Eu vou ser bem sincera, assim, eu não mudaria nem essa questão que eu achei problemática, sabe por quê? Porque eu acho que todos esses problemas fazem isso ser tão característico de que coisa difícil ali. Ele tem muitas coisas erradas. Entende? Muito bagunçado. Muito bagunçado. Eu acho que tem que ter isso, sabe? Eu acho que tem razão, Lola. Eu acho que tem que deixar assim mesmo. Tem razão. Até porque faz sentido com outras coisas da trama posterior, né? Exatamente, no futuro. E eu acho, sinceramente, que a única coisa que eu mudaria mesmo dessa questão desse núcleo e deste problema é aquilo que a gente falou na semana passada, de abordar a doença do alcoolismo de maneira mais séria, sabe? De ter alguém que dá esse contraponto de vamos levar para esse outro lado, sabe? Não ficar atenuando como eles atenuam, porque aí eu acho que isso sim é problemático, sabe? Posso fazer um comentário que na semana passada eu fiz um comentário comparando com Succession e eu tive uma outra visão que eu preciso fazer esse comentário porque eu tô muito com isso na cabeça. Para mim, o Marco Aurélio e o Freitas, que é o assessor direto dele, são iguais o Tom Hobbs Banks e o Primo Greg. Ai, sim! Mesma coisa!
Mesma coisa, a relação é igual. Parece que o cara do Succession viu ali tudo e imitou tudo. Eu amo esses dois. Eu amo a relação, eu amo a troca que tem ali, entendeu? Porque eu acho que isso é uma da... Tirando o fato de que o Marco Aurélio ama muito o filho, do jeito dele, mas ama. Dá pra ver que o cara tem uma questão de proteger o filho e tal, por mais horrível que seja em alguns momentos, a forma como ele faz a coisa. Eu acho que isso também, a relação com ele dá muito uma humanizada, de certa forma, no Marco Aurélio, porque tem umas situações muito engraçadas, entendeu? Inclusive ele com a Aldeide, eu adoro o Marco Aurélio com a Aldeide, eu também acho que é uma coisa assim, que traz uma certa leveza, de um jeito meio estranho, mas traz uma certa leveza para aquela coisa ali, para não deixar tudo tão duro, sabe? São os nossos disgusting brothers do Vale dos Irmãos Nojentos, né? Porque eu acho que eu também não mudaria nada, assim. Eu acho que eu também achei que ficou tudo muito redondinho. Vamos para notícias do remake. O que eu vi que saiu essa semana, tá? Coisas que saíram essa semana. A Manuela Dias vai sim trocar o assassino da Odete, ou seja, não será quem foi, será um novo assassino, né? O que eu já imaginava, faz todo sentido. Já temos quase batido o martelo de quem será a Maria de Fátima. Todo mundo lá na Globo amou. Júlia Dallavia. Júlia Dallavia fez Guta em Pantanal. A filha do Coronel Malvado em Pantanal? Guta em Pantanal, exatamente. Júlia Dallavia. Guta em Pantanal. Combina! Eu acho que combina muito. Diz que eu acho que combina muito. Diz que o teste dela foi fantástico. Eu amei. Eu gostei. E ela tem uma irreverência que a Maria de Fátima precisa dessa irreverência. E aí, assim, ó, eu não sei se vocês viram, mas ela fez uma série que, inclusive, indico muito, que está no Globoplay, Justiça. E ela foi muito boa naquela série. Justiça, tá? Eu acho ela fez a primeira temporada de Justiça. Sim. O personagem dela é excelente. Ela tá super bem. Ela faz a filha da Adriana Esteves. E ela tá super bem. E eu acho que ela tem... Esse personagem tem o deboche. Essa mulher é uma super atriz, assim. Nessa série que eu falei... uma boa Fátima. Que era Os Dias Eram Assim. Nossa, ela tá um personagem assim, nossa, meu Deus. Agora, eu tô curiosa pra saber quem vai ser o Ivan. Porque, olha, eu, assim, ó... Acho que é o Thiago Lacerda. Vai ser o Thiago Lacerda mesmo? Parece que sim. Confirmado? Parece que sim. Eu gostei. Vamos ver. Eu gostei muito. O Antônio Fagundes, de 88, eu passo mal. Apareceu ele de cueca essa semana, gente. A Raquel não foi embora por causa de tesão. Vamos falar agora. Ela chegou, eu vou embora pra Foz. Aí ela viu o Antônio Fagundes. De camiseta e de cueca. De camiseta e de cueca. Mudei de ideia, não vou mais. Acho que faz todo sentido. Quando ela fala, eu vou ficar, eu vou lutar e vou vencer, ela tá se referindo ao Ivan, entendeu? Ela falou ele de camiseta e cueca. Vou pegar esse homem agora. E vou vencer, vou escalar esse homem e vou vencer na vida. Porque ela tava, tô indo essa madrugada embora pra Foz. Aí ela virou, deu uma olhadinha no Ivan, assim, mudei de ideia. Eu amo esse conceito do cara com a camiseta e cueca ali na frente de qualquer um que chegar, né? Tipo assim. Eu acho que é maravilhoso. Não, e assim... Anos 80, mamilos, cuequinha, sunga desse tamanho. Pois é, tinha muito menos tabu com o corpo aparecendo, né? Muito. E assim, só tu ver assim, os homens na piscina e tal, tudo uma sunguinha desse tamanho assim. Tenho mais uma notícia do remake, e essa eu gostei demais também, que é a seguinte: casal Laís e Cecília. Cecília são um casal. Desde o início da novela já dá pra perceber que elas são um casal. Só que, obviamente, anos 80 e tal, a gente não podia ficar andando na cara. Tinha que ser uma coisa mais ali no pano. O casal vai ser mais desenvolvido, entendeu? Vai ter desenvolvimento das personagens, tá? Elas vão receber mais destaque. Eu ia falar um negócio, mas eu não vou mais falar, porque eu acabei de me lembrar que eu não ia meter um spoilerzão aqui.
Mas deixa. Não, então fica quieto. Então, assim, vai aparecer mais essa questão delas, elas vão ser mais desenvolvidos no casal, vai estar mais, vai ser casal, entendeu? Ser casal, já vai chegar, somos um casal. Aí tu viu quem que tá cotada pra ser a Laís? Eu vi, mas daí como era uma coisa meio assim, tipo, muito... Não que nem a Júlia, que tava a notícia lá bem grande e tal, eu não trouxe também. Então, eu trouxe só essas três, que são coisas mais... Já tá batido o martelo, sabe? Praticamente. Tá bem. Gente, então, esta foi a segunda semana, terceiro episódio do nosso maravilhoso podcast. Estamos, assim, no nível de empolgação altíssimo, como se a gente nunca tivesse assistido a novela, ao mesmo tempo querendo maratonar muito mais do que as regras, né, que nós mesmas instauramos permite. E a gente convida vocês a seguirem assistindo conosco. Comentem aqui o que vocês acharam desse capítulo 7 até o 12. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo para todo mundo e beijo para vocês duas, que eu amo Gente, muito se também. vocês não gostaram dessa semana, da segunda semana, vocês não sabem de nada. De nada. Beijo.